Muito bom dia a todos. Quem vos fala é Diego Porto, diretamente do Homens que Oram, Manaus, 5h15 da manhã. Seguimos hoje com os Salmos, Salmo 48. Vamos lá. A Cidade de Deus, Cântico, Salmo dos Filhos de Corá. Grande é o Rei e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, a alegria de toda a terra é o Monte Sião. Para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Com o vento leste destruíste as naus de Tarsis, como temos ouvido dizer. Agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se, ó monte Sião. Exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião. Rodeia-na toda. Contém as suas torres. Notem bem as suas muralhas. Observem os seus palácios para que possam contar as gerações vindouras. Que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Pai eterno, todo-poderoso Deus, graças te damos, Pai, pelo privilégio de acessar, Pai, a tua escritura sagrada, Senhor. Aqui queremos, ó Pai, nos alinharmos, Senhor, com o teu querer e a tua vontade, Senhor. Nos revela, nos traz entendimento, discernimento, Pai. A tua sabedoria, Senhor, para aprofundar-se naquilo que tu deseja para teus filhos, Senhor. Que aqui, Senhor, se faça presente o teu Santo Espírito, Senhor. Nenhuma voz humana, Pai, apenas a tua, Senhor. É o que te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Uma parte curiosa, né? Sempre tem no início de alguns salmos, né? Filhos de Corá, né? Corá, ele foi um homem, né? Foi um homem de Deus que se rebelou contra Moisés e, e ele sofreu, né, um castigo, né? Ele foi tragado pela terra, mas os filhos do pai não morreu, né? Não morreram. E então a sua descendência lá Deus preservou como um sinal de graça e redenção, né? E o que eles se tornaram, né? Eles se tornaram levitas consagrados ao serviço do templo. Então, eles eram guardas, porteiros, guerreiros espirituais e adoradores, líderes do canto e da música litúrgica, né? Então, eles são autores aí de vários salmos, 42, 44, esses que a gente está lendo aqui, 46, 47, 48 e outros mais, né? Eles são homens de intimidade, homens de adoração e de profunda compreensão da glória de Deus, né? Homens que carregam a marca da história do Pai,
mas não o destino do pai. Então, a linhagem de Corá, ela começa com uma rebelião, queda, vergonha pública, mas Deus escolhe os filhos para ensinar algo ao mundo, né? E você não precisa repetir os pecados hereditários, mas você deve repetir a fidelidade de Deus. Então, os filhos de Corá são a prova viva que Deus transforma legados quebrados, levanta adoradores em famílias marcadas pelo fracasso, escreve histórias novas onde havia desonra, usa quem se rende mesmo se vier de uma linhagem complicada. A fidelidade de Deus é maior do que a falha da sua família. Bem, vamos à parte introdutória do nosso salmo de hoje. Quando a gente chega nesse salmo, o texto não está tentando te impressionar com a beleza da cidade, nem te chamar para um turismo espiritual. Ele está revelando uma verdade simples, mas que muda tudo. A grandeza não está na cidade, está no rei da cidade, que é o nosso Deus. Então, Sião só é forte porque Deus está lá. Só é respeitada porque Deus se manifesta ali. Só tem segurança porque o rei habita no meio dela. E isso conversa muito com a nossa vida, né? Muita gente, né, diz assim: Deus é o meu refúgio, mas vive como se fosse a dona da própria vida, da própria fortaleza. Quer proteção, mas não quer direção. Quer cuidado, mas não quer correção. Só que Sião não tinha glória própria. Ela refletia a glória de Deus, a glória do Rei. Então, o Salmo nos chama aqui para uma consciência muito simples. Se você carrega o nome de Deus, então precisa viver à altura do Deus que você se diz servir. E aqui muita gente tropeça, não por falta de força, estratégia ou capacidade, mas porque falta aquilo que realmente sustenta um homem de Deus, um guerreiro de Deus, né? Que é a presença de Deus manifesta, né? Em comunhão, em devoção, em submissão. É dessa perspectiva, né, que o Salmo vai nos conduzir aqui sobre a presença que vence batalhas antes delas começarem, sobre a memória espiritual que te fortalece e sobre o Deus que te guia não só até amanhã, mas até o fim. E seguimos então com o primeiro bloco, do primeiro ao 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, a alegria de toda a terra é o Monte Sião. Para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio, né? Então, aqui ele deixa bem claro que a grandeza não está na cidade, está no rei, como eu falei anteriormente, né? E então, Sião só é bela, respeitada, forte, porque Deus está ali. É como o texto dissesse assim: vocês são extraordinários, vocês não são extraordinários por si mesmos. A presença de Deus é que os torna extraordinários, né?
Então, o chamado é esse. Se você carrega o nome de Deus, precisa viver à altura dele, à altura daquele que você diz servir. Tem muita gente que repete, né? Deus é meu refúgio, mas vive resistindo às suas correções, né? É como alguém que pede para ser guardado, mas não aceita ser guiado. Sião refletia a glória de Deus e você só reflete aquilo a que se submete. Então, vamos parar por um momento e perguntar assim: minha vida tem sido uma cidade onde Deus tem liberdade para governar? Se Ele é o rei, então as decisões, a rotina, as posturas precisam corresponder a isso. Submissão não é um sentimento, é direção. Muitos, né, agem de uma forma sem lei, né, dentro da própria cidade. Vão adquirindo coisas que são fora da lei, dentro de si mesmo, né, corrompendo a si mesmo, corrompendo sua identidade. Jesus aqui em Mateus 6:33 nos deixa muito claro que a prioridade é o reino, né? Busquem primeiro o reino de Deus. A cidade do grande rei é a vida onde Deus ocupa o trono. Se Jesus governa, tudo se ordena. Precisamos colocá-lo ao centro. Quando colocamos Jesus ao centro de nossas vidas, da nossa cidade interior, nosso ser, nosso tempo, tudo se ordena, se organiza, entra em harmonia, entra em equilíbrio, porque está debaixo das ordenanças divinas. Tudo que não tem Deus, você percebe uma desordem. A palavra afirma que o nosso Deus é de ordem, decência. Todas as vezes que presenciamos algo no mundo, seja do mal, pessoas que mataram outros, pessoas que desejam o mal do outro, pessoas que planejam o mal do outro, tem uma desordem dentro de si, a ausência de Deus nelas, né? Então, quando Deus está em cada cristão, em cada ser humano, você percebe que a vida segue uma ordem natural de vida, de amor, né? Nós aprendemos a amar da maneira correta quando temos Deus dentro de nós. E assim atuamos dentro de nossas vidas, dentro de nossa cidade. Se tornamos, né, como Sião, protegidos, ordenados. Como já vimos no Salmo 24, versículo 7, diz assim: levantem portas às suas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Então, a presença do Rei santifica o território, né? Quando ele entra, ele redefine tudo. Eu conversando com um amigo esses dias e ele falou que ele está voltando para a caminhada e que ele ainda estava se santificando para voltar para a casa do pai, né? E aí eu disse que não precisava ele fazer isso sozinho, bastava ele ir à casa, perdão, à casa do pai. Basta ele ir se banhar neste rio de águas vivas, né, para ele se renovar, restaurar
sua identidade, né? Relembrar quem ele é, Deus. A gente tem um certo pensamento de impureza e queremos fazer tudo isso com a força do próprio braço, sendo que basta nós o buscarmos e tudo acontecerá. Nós teremos o nosso território interior santificado pela sua presença. Não precisamos eliminar nada. Vamos até ele e ele vai nos lavar, né? Deixar brancos como a neve. A sua presença, ela redefine tudo. E aí, eu pergunto a vocês, se Deus governa a sua vida, por que ainda tenta manter certas áreas sob o seu controle? De verdade, assim, cada pilar de sua vida você já analisou se é você que está controlando ou se você já entregou a Deus. Deus não quer somente as tuas partes boas, ele não é um Instagram do qual você vai ficar só postando sua vida legal. Ele também quer as suas fraquezas, ele quer também as suas impurezas, aquele lado que você procura esconder a todos. Para ele, você pode ir verdadeiramente sendo quem você é, pois ali ele vai te purificar. Ali ele vai te dar o jugo dele que é leve. Então, não se refugie dele, mas nele, diferente. Você não cometeu um pecado, você não vai para longe dele. Você se sujou, você não vai pular na lama. Você se sujou, você vai procurar um banho. E é assim que devemos fazer quando pecamos. Procurar estar na presença dele para que ele venha nos purificar, nos santificar, nos restaurar. E quando o Espírito habita dentro de nós, há um incômodo muito grande que nos, nos constrange, nos constrange. O Espírito Santo habita dentro de nós. Por mais que vamos errar, ele está ali nos alertando. Insistimos no erro e quando terminamos o ato errado, você sai de lá totalmente quebrado, se sentindo angustiado. Tudo dentro de ti há uma ânsia querendo tirar aquilo que você cometeu. No momento, a sensação é como você tivesse tirado a vida de alguém. Sim, Davi declara em seus salmos que o pecado é um crime de sangue. E assim o Espírito Santo faz que nós tenhamos esse entendimento quando pecamos. E aí nós nos voltamos para Deus. Você, cristão, não vai ser perfeito. O mundo vai te jogar na cara. Olha aí o crente, olha aí, não é tu, cristão. É? Deus vai lá te redimir. Deus vai lá te restaurar. Passo a passo, até você firmar os pés, até você enraizar a sua convicção de quem você é filho. A cidade que você é governada por um Deus, por um rei. Então, se entregue a Ele nos seus momentos de fraqueza. Se entregue a Ele nos momentos que você está em dúvida, incrédulo. Se entregue, busque a Deus. E mais ainda naqueles dias que você não quer orar. Aqueles dias que você não está tão animado. Ah, hoje eu quero orar. Não, é igual a um treino, nem todos os dias você quer ir para a academia, nem todos os dias você quer cumprir com a dieta, mas você faz porque você está determinado, você tem uma convicção, você tem uma identidade, né? Mas você tem uma responsabilidade com o seu templo. Então você traz para dentro do seu templo aquilo que se edifica, aquilo que traz glória e honra ao nosso Senhor. E a sua palavra
Lembrar dos seus feitos faz parte disso, com muita importância, pois define quem você é. Bem, e seguimos para o segundo bloco, de 4 ao 7. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Com o vento leste destruíste as naus de Tarsis. Os reis se unem para atacar, né? Mas ao ver a cidade, eles tremem. Né? Não é Israel que assusta, é a presença de Deus que repousa sobre Israel. Aqui o texto ele está revelando que a batalha se vence antes de acontecer, quando Deus está presente. O inimigo não teme você, ele teme o que está com você, o que está dentro de você. Né? E bate em retirada quando ele te vê de joelhos orando, quando ele te vê você trazendo a palavra para para os seus filhos, transmitindo, né, a história da sua vida, a história do nosso Deus para as suas gerações, né? Quantas vezes você já entrou numa luta com medo? Não porque o inimigo era grande, mas porque você se esqueceu que Deus estava com você. O medo não nasce da ameaça. Ele nasce da falta de consciência da presença. Um lutador nunca vai entrar no ringue sem ter se preparado. A sua preparação lhe traz convicção que ele sabe lutar, que ele tem entendimento da arte marcial ou das múltiplas artes marciais que ele mesclou para estar ali dentro daquele ringue. Né? Assim somos nós. Não podemos entrar em batalha sem estar com as armas, sem ter o treinamento espiritual do qual as escrituras sagradas nos traz, né? Nos traz as estratégias, nos traz os comandos como devemos agir neste mundo em batalha. Né? Não é contra o teu irmão, é contra o teu inimigo, inimigo da tua vida. Né? E a gente muitas das vezes perde essa consciência de presença e deixamos o medo nos assolar, deixamos o medo nos governar. Não há como você servir dois senhores, Deus e o diabo, o medo e a fé. Ou você segue a Deus ou você segue o diabo. E naquele momento você está deixando ele te guiar, né? O inimigo, quando você está com medo, porque você se esqueceu de Deus, porque você não o procura mais. E a mente humana tende a buscar, a se proteger, né? A agir pelo estresse. E buscar a Deus é algo incomum para os novos convertidos e tendem a fracassar, né? Perdem a batalha porque ainda não foi restituído a sua identidade. E nós, como vimos na história de Êxodo, o povo tem uma memória muito fraca. Todo homem tende a se esquecer dos feitos de Deus. O seu ego o toma de conta e diz que foi ele que fez, e não Deus. E com o tempo você se esquece.
Você já não tem mais na memória aquilo que ele fez por ti. E aí você se confia simplesmente no poder de suas mãos. E que muitas das vezes é guiado pela flutuação de suas emoções. E você cai. Porque agora é você que está no controle. É você que está querendo ser o rei da cidade. Você está lá e não sabe como governar. E a única maneira do homem governar é com Deus dentro de si, lhe guiando e conduzindo pelas veredas da justiça, da verdade, do amor e da vida. Então, não enfrente nada sozinho. Antes de reagir, guerrear, tomar uma decisão, ancore sua coragem em quem Deus é, não no que você sente. Ancore sua coragem em quem Deus é. A batalha começa da tua consciência de presença. Quando buscamos Deus, antes de tudo, nós temos essa convicção, nós sentimos a sua presença naquilo que vamos fazer ou naquilo que não devemos fazer. Fica claro, porque não há harmonia entre a sua vontade e o querer de Deus. Então devemos se perceber se realmente é a nossa vontade ou a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela te traz paz. A vontade de Deus traz harmonia e equilíbrio no seu ecossistema. Ninguém fica triste. Não há oposto, não há controvérsias contra aquilo que traz paz a todos ao seu redor. Não há oposto contra o amor. Então, não enfrente nada sozinho. Busque a Deus antes de mais nada. E Jesus nos ensina em João 16:33. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então é aqui que ele está dizendo: a vitória não vem pela tua força, vem da minha presença. E essa certeza muda a postura do guerreiro, do homem bíblico. Né? Imagina, né, você indo lutar contra um inimigo, seu exército, né, está em minoria e de repente chega a cavalaria. Você adota uma postura diferente, não é mais um derrotado, você é um vencedor. E em Deus e em Cristo você é mais do que um vencedor. Você é um homem livre, livre do medo, livre de qualquer coisa que te impeça de trazer a vitória, de viver em paz, de servir o seu irmão. Você serve com liberdade nesse mundo. Okay? Em Êxodo 14:14 diz assim: o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então, Deus à frente, você obedecendo. Quando Ele está presente, o que te ameaça perde impacto. Eu costumo dizer uma frase que o Espírito governa a matéria. E assim devemos agir. Pedir o seu auxílio, pedir os seus conselhos para que ele venha governar a nossa cidade interior, que ele seja o rei, o centro, o governante, né, total, absoluto do nosso ser. Se a presença de Deus já desarma os inimigos, por que é que você encara as batalhas
com a postura de um derrotado. Deus já te deu a vitória. Deus colocou o seu filho na cruz, te dando a vitória, porque todos estavam condenados ao inferno. Todos. E Deus mandou o seu único filho ser morto naquela cruz, sacrifício para que tu tenha uma postura de vencedor, porque ele luta ao teu lado, ele luta contigo, ele luta dentro de ti. E somos mais que vencedores. Seguimos para o bloco 3, de 8 ao 11. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Aqui, né, o salmo ele muda para a memória. E como se dissesse, né, tudo o que ouvimos sobre Deus, agora estamos vendo com nossos próprios olhos. Só quem pode ver com os próprios olhos são aqueles que o buscam, né? Como Estevão, como Isaías, até mesmo Paulo, que caçava os cristãos, ele buscava Deus, né? Caçava Deus de uma forma inconsciente, quando ele caçava os cristãos. E ele o encontrou, porque em cada cristão Deus habitava, ele o encontrou. Então, a memória espiritual, ela se torna uma arma. A cidade é ensinada a recordar, a refletir, celebrar, porque um povo que lembra a fidelidade de Deus não vacila. Uma vez que você sabe quem você é, a sua identidade, a sua história, você tem uma postura diferente, né? O meu mestre, professor de musculação, Régio Matos, ele é um homem negro e ele foi aos Estados Unidos pela primeira vez e ele conta a história que um outro negro o parou e perguntou: de onde você é? E ele disse: Brasil. E ele perguntou o que estava passando, né? E o negro americano falou para ele: você é meio largado, você é muito good vibe. E o americano respondeu: você não carrega essa raça, porque nós, americanos, temos mais firmeza, porque nós vivemos aquela guerra lá atrás, nossos povos vivem e revivem essa história. Então, nós se posicionamos desta maneira. Então, a importância de você saber a sua história, de relembrar, a sua postura é diferente, é de um guerreiro que venceu todos os dias. Você foi lá, né? Lutou. Seus antepassados lutaram, morreram para que hoje você estivesse vivo, né? Eu assisto filmes de faroeste, filmes antigos medievais, e a gente percebe a peleja que aquele povo tinha para se manter vivo. O tanto de dificuldade que eles tinham em buscar uma melhora. E aí eu fico olhando para o dia de hoje.
A gente não luta mais daquela forma, né? A gente já tem uma água encanada, os caras lutavam para chegar a um rio, né? A gente tem uma casa, os caras pelejavam para ter um barraco e ainda tinham risco de serem mortos, porque alguém queria tomar suas casas, matar suas esposas, seus filhos, tomar suas terras, né? Tudo isso devemos relembrar para que possamos carregar essa convicção que Deus foi lá e lutou por nós. Deus peleja por nós até hoje, e isso te torna diferente. A tua marcha é com convicção, é de alguém que vence, alguém vitorioso, porque o Espírito Santo habita dentro de ti. Um homem de Deus tem presença, ele é diferenciado. Então, nós, né, que não revisitamos aquilo que Deus já fez, podemos virar escravos das circunstâncias. Esquece a fidelidade do passado e interpreta a vida pelo caos do presente. A memória sustenta o espírito. Muitas vezes você não vai estar passando por algo muito bom. Você precisa se apegar a essas memórias que um dia Deus estava com você e venceu mais uma batalha. E o que você está passando hoje é mais uma batalha que Deus irá vencer por ti e trazer esse testemunho. Você é um testemunho de Deus. Você, cristão, carrega esse testemunho, né? Então, não se aflinja, porque Ele é a tua rocha. E seja o que for que você esteja passando, Ele passará contigo, assim como está no Salmo 23. Ele vai passar pelo vale da sombra da morte contigo, até te levar aos pastos verdejantes e águas tranquilas. Lembre-se, você também é esse pastor aqui nesta terra. Você vai ter que levar sua família para esses pastos verdejantes e águas tranquilas, os livrar dos vales da morte e pelos seus amigos também, né? Então, crie hábitos de registrar suas vitórias. Pegue uma agenda, um caderno, um diário, anote seja qual for a vitória que você alcançou. Seja ela um treino, uma repetição a mais na sua carga, seja ela a dieta, o doce que você venceu, né? Seja ela aquele vício que te afastou de Deus, aquele site, né? Você não tem mais aquela vontade, você olha de uma forma totalmente indiferente, alheio àquilo que um dia te aprisionava. Escreva: hoje eu venci, hoje eu sinto que estou liberto. Escreva com uma letra grande no seu caderno. Escreva como alguém que quer colocar uma placa na porta do quarto. Eis aqui um homem que Deus habita e vence suas batalhas. Tenha essa convicção, né? Escreva seus livramentos, as provisões, aquele momento que você achou que não daria mais certo, que você perderia tudo e de repente Deus surge do nada e você sai ileso daquela situação, salvo. Mas também escreva suas correções, escreva seus erros, aonde você estava patinando. Deus foi lá e deixou você patinar, para que você aprendesse a não entrar mais naquela lama, para que você saísse de lá com a convicção que aquilo ali é um erro, que aquele caminho ali não te pertence mais. Então, cada semana, revisite sua história com Deus. Tenha esse momento, um museu.
né? Uma retrospectiva fazemos todos os anos, por que não toda semana? Então, a memória, ela será uma munição para esses dias difíceis. Se, a, se você se apegar em uma vitória, em um milagre, em um mover, um prover de Deus na tua vida, já vai te dar bom ânimo, que você já vai se encher de Deus, você já não será mais aquele homem derrotado. A sua química, os seus neurotransmissores serão produzidos e você terá dentro de si os hormônios do bem-estar. Logo você se lembra de quem você é, de quem Deus é em ti, e você segue lutando. Não vai sumir como um passe de mágica as batalhas. É a sua postura que muda. Os pesos da academia não se tornam mais leves. Então você que se torna mais forte. Não é o doce que deixou de ser doce. Foi a sua mente que se tornou mais disciplinada. Aquela hora ali não era a hora do doce. Então, tudo é um condicionamento de Deus, tudo é um treinamento de Deus para conosco, para que realmente tenhamos essa identidade firmada, né? Aonde vamos poder renunciar, repudiar aquilo que a gente pede por livramento. Você precisa se firmar na rocha e para dizer sim para tudo aquilo que Deus ama. Então Jesus ensina em Lucas 22:19, façam isto em memória de mim. A memória aqui não é uma nostalgia, não é trazer as emoções. Aqui a memória ela deve ser uma disciplina espiritual. Ela te chama a não esquecer quem ele é e o que ele já fez. Se ele já fez, ele fará. Porque Deus era, Deus é e será. Sempre será um Deus de vitória. Então, devemos ter esses momentos de reflexão da nossa memória do que Deus já fez por nós. Acredito que você será tomado por um sentimento de gratidão. Você terá tudo ali à sua frente por infinitas bênçãos na sua vida. Até o ato de você estar respirando é uma memória que Deus te deu o sopro divino. Você olha, você tem um teto, você tem comida em sua geladeira, você tem uma família, tem sua esposa, tem seus filhos, tem seus amigos, tem sua igreja, tem um grupo de oração de pessoas que oram, pessoas que pelejam um pelos outros. Olha só o quanto você precisa relembrar. Porque o cotidiano, a repetição dele, tende a gente se acostumar. E jamais a gente se acostume com as bênçãos de Deus. Que a gente se alegre por esses momentos repetitivos de graça. Que a gente se alegre por Deus habitar em nós. No Salmos 103, versículo 2, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Esquecer enfraquece, lembrar fortalece.
Aí lembra o termo que a gente usa na musculação, que chamamos de memória muscular. Quando você tem um histórico de treino, de repente teve que parar, né? Fez uma cirurgia, se afastou por qualquer outro motivo pessoal, se sentiu desmotivado por um momento. Depois você volta. A, a memória muscular faz com que os músculos voltem mais rápido. Lembrando que quando você deixa de treinar, você fica mais fraco, você fica mais suscetível a lesões, você fica mais frágil, seus ligamentos, né, ficam ali sem uso. E o músculo ele é muito fiel. Quando você não usa, você os perde. Os seus ossos enfraquecem. Assim também somos nós no mundo espiritual. Quando não buscamos a Deus, né? Quando não temos a presença de Deus, Davi afirma, né? Que ele sentia essa fraqueza nos ossos, né? Meus ossos doem, ele afirmava. E ele chorava, rasgava suas vestes, porque ele não estava mais na presença de Deus. Então, precisamos nos lembrar constantemente, precisamos desse treino diário da palavra, de acessá-lo todos os dias, de ir para o nosso secreto. Tudo isso é treinamento de guerra. Tudo isso é um preparo para as batalhas diárias. Um, um corpo fraco não sustenta um espírito forte. Então, precisamos cuidar da nossa trindade também, né? A mente, o corpo e o espírito. A alma, no caso, né? Que é a sede das nossas emoções, que é a nossa mente. Então, tudo é importante, tudo precisamos relembrar, tudo é para a glória de Deus, tudo é para a sua honra. Então, o que Deus já fez por você que você parou de lembrar. E por isso sua fé vem oscilando. Pode ser que só estamos olhando para o outro lado. Pode ser que só estamos olhando para aquilo que ainda não temos, para aquilo que não conquistamos, e está fazendo nós esquecermos daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus está fazendo nesse momento, porque estamos olhando para o outro lado. Estamos contemplando a sua obra. E seguimos para o último bloco, de 12 ao 14. Ande em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar as gerações vindouras. Que este é Deus, o nosso Deus, para todo o sempre. Ele será nosso guia até a morte, né? Então, aqui o salmista, né, ele manda o povo andar, observar, examinar. É como se dissesse assim: olhem com atenção. Pegue uma lupa. Assim. Vejam como Deus sustenta tudo isso. A fé cresce quando você percebe detalhes da fidelidade de Deus. E no final, há um selo, né? Ele guia até a morte. Ele não é um Deus de temporada, ele não é o clima, né? Ele não é o verão, né? Que vai vir só numa época do ano. Deus não é um Deus que te abandona no meio do processo. Ele vai passar por todas as estações contigo, porque ele sabe que cada uma delas é importante para aquela árvore florescer, né? Vai dar a ela mais firmeza. Né? O Calvário no inverno, né? Ele sustenta toda aqueles ventos frios, aquele peso da neve.
E assim ele é conosco. Ele será todas as estações para nos tornar cada vez mais fortes. E precisamos aqui nos examinar, observar, como pede aqui para examinar a cidade. Devemos nos olhar, ver como estão nossas torres. Para os homens aqui, né, que nos falo, quantos aqui fizeram exames esse ano? Quantos aqui foram num médico, cardiologista, urologista, né? Como é que está seu colesterol, seus hormônios, testosterona, estrogênio? Como é que anda seu acúmulo de gordura, seu tecido adiposo? Como é que anda o seu emocional? Está se estressando por coisas corriqueiras? Está impaciente, surtando por aí à toa? Se autoanalise, se observe, se examine profundamente. Mas também aprecie as coisas que Deus vem fazendo contigo. Aprecie essa estrutura que você é. Cada parte do seu corpo foi pensado de uma forma muito diligente. Tem um post na internet que fala do pica-pau, né? Aquela ave fura a madeira. A língua do pica-pau ela é muito comprida. Ela volta e se enrola em volta do seu cérebro. Quando ele está dando aquelas porradas, a língua serve como um amortecedor para não danificar o seu cérebro. E quando ele fura, ele chega no ponto onde está o ninho dos insetos, a língua dele desenrola e vai lá pegar os insetos e volta. Será que isso foi duas moléculas que pensaram, evoluíram, né? Acho que não. Assim também, cada parte do nosso ser, o universo em si, se a velocidade que a Terra gira muda por 1 milésimo, não haveria vida. Se o Sol fosse 1 centímetro mais perto, não haveria mais vida. Então, tudo Deus pensou. Em tudo Deus está presente, principalmente dentro de nós. E somos nós que paramos de buscá-lo. Não foi ele que te abandonou. Não foi ele que se afastou. Foi você que foi deixando, ficando morno, adquirindo outros hábitos, olhando para o outro lado, para aquilo que te falta, sendo que ele está tratando o mais importante, que é o teu interior. Não adianta você ter 1 bilhão se você não tem estrutura e energia para ter uma gestão sobre esse dinheiro. Assim também é a nossa vida, que vale muito mais do que 1 trilhão. A Bíblia está constantemente nos ensinando a lidar com esse valor inestimável que é a nossa vida. Gente que anda com Deus, mas vivem como se ele só estivesse presente nos cultos, né? Mas o texto diz: observe, repare, perceba. A fidelidade de Deus não é um vento, é um caminho. A gente vê muitas pessoas, né, que vão ao culto, fazem algumas coisas durante a semana, mas não é tão presente. Deus, ele não é só um fim de semana. Deus é todos os dias, todas as horas de sua vida. E assim também não podemos ter um cristão de final de semana. Devemos ser um cristão todos os dias, para todas as horas de nossas vidas. 70 vezes 7. Ser cristão 7 vezes por semana até o fim de suas vidas. Então,
Comece a enxergar Deus nas pequenas coisas, nos livramentos que você nem viu, na provisão que chegou disfarçada, na porta que fechou te protegendo. E compartilhe isso com quem vem depois de você, filhos, amigos, irmãos de caminhada. Você está formando a herança espiritual. Você está fazendo o que nem os antigos faziam, contando a história de Deus através de sua vida. Hum. Precisamos nos posicionar como esses contadores de história, mas não como comentaristas, mas como autores, como aqueles que vivem. Tem mais detalhe aquele que vive. Tem mais firmeza aquele que vive. Tenha respeito e honra pela história da sua vida. Pessoas morreram para que você tivesse aqui essa fé. Pessoas se sacrificaram para que você hoje tivesse a salvação. Muitos, muitos morreram para que hoje você pudesse ter acesso à palavra de Deus. E ninguém morre por uma mentira, ninguém se sacrifica por uma ideologia falsa. Ninguém. Então, Jesus nos ensina, né? Em Mateus 18:20, eu estarei com vocês todos os dias. Ele está afirmando, até o fim. Será que Jesus não provou naquela cruz que ele é um cumpridor da palavra? Ele renunciou seus poderes e desceu como um homem. E ele se manteve firme na sua palavra. E aqui ele está afirmando: eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Ele está contigo até o fim. Tenha essa plena certeza. Ele está contigo. Ele não promete ausência de aflição. Ele sofreu, meu querido. Ele foi para a cruz, levou chicotada. Em ele se livrou das guerras, das lutas, das aflições. Mas ele promete uma presença constante. Tudo aquilo ele fez para que ele tivesse presente na tua vida hoje. E é essa presença, como diz a canção, que nos sustenta. Em Deuteronômio 31:8 diz assim: o Senhor irá adiante de você, ele estará com você, não o deixará e nem o abandonará. A fidelidade de Deus, ela não tem pausa. Ela não é, como eu falei, não é uma estação do clima. Ela é constante. Assim como ele pede para você orar incessantemente, que é para você entender que ele é essa constância. É você que não ora todas as vezes. Porque todas as vezes que você se ajoelha, ora, se arrepende, ele está ali. É só você acessá-lo. E você está a uma oração de distância dele. E anda sentindo a ausência de Deus, é só abrir a sua Bíblia, como diz aí, né? Uma máxima. Digo assim: se Deus te guia até o fim, por que você ainda age como se tivesse que sobreviver sozinho? Precisamos ter essa certeza, como falei. Precisamos parar de duvidar da palavra de Deus.
e vivê-la. Tomar cada palavra como realmente uma promessa. Pois há verdade em cada vírgula colocada nas Escrituras. E todas elas têm um contexto de vitória. Todas elas têm a plenitude que Deus está conosco. E como costume, um texto. O direito do cristão. O cristão não vive apoiado em suposições, mas em promessas eternas. Ele tem o santo privilégio, sim, o direito confirmado pelo sangue de Cristo, de declarar diante dos homens e dos demônios: este Deus glorioso, cheio de majestade e perfeições infinitas, é o meu Deus. Não até quando eu for fiel, não até quando eu sentir, não até quando tudo estiver bem, mas para todo o sempre. O Salmo 48 encerra com uma verdade que deveria incendiar o coração de qualquer cristão, de qualquer discípulo. Ele será o nosso guia até a morte. Isso significa que nem a sepultura ousa colocar um ponto final onde Deus escreveu a aliança. A morte cala a carne, mas não rompe o pacto. A morte fecha os olhos do corpo, mas não consegue desligar o amor que nos envolve. Se você pertence a Cristo, então a eternidade já começou dentro de você. E é isso que esse texto proclama. Deus é a nossa porção eterna, nossa herança, nosso refúgio, nosso descanso. Não apenas aquela que faz, mas aquela que é. Não apenas aquele que te socorre, mas aquele que te possui. E o mais assombroso é isso. O Deus que governa estrelas, sustenta nações e abala montes, deseja ser o seu Deus. Não por um tempo, não por um capítulo, mas para todo sempre. Ele te chama para uma comunhão que não se rompe, para uma confiança que não vacila, para uma entrega que não negocia. Ele te conduz no vale, te molda na fornalha, te firma na verdade, até o último suspiro. E quando a morte toca seu corpo, ele mesmo te toma pela mão e te guia para dentro da eternidade que ele preparou. Este é o direito do cristão. Viver e morrer pertencendo ao Deus que nunca abandona, nunca recua, nunca renuncia os seus. Este é o nosso Deus e ele é nosso para sempre. Amém, meus irmãos. Obrigado.